Bom, meus irmãos, vamos ler João 3,16, versículo que todos nós conhecemos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam assim reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, para que a fim de que veja claramente as suas obras que são feitas em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, meu irmão. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos pedir a bênção e a direção do Senhor sobre esta palavra, que o Senhor venha falar com a sua igreja, que o Senhor venha nos abençoar poderosamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui para a celebração, ó Pai, da ceia do Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, para louvar ao Senhor pelo seu sacrifício vivo, eficaz e único, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, para celebrar a tua grande salvação que o Senhor confiou a nós, meu Pai. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, para engrandecer, ó Deus, o teu santo nome, meu Pai. E nós, ó Pai, cantamos, Pai, maravilhosamente sobre o seu amor, sobre a sua entrega, sobre a sua graça. Agora nós pedimos luz do teu Espírito, Senhor Deus. Pedimos sabedoria do Senhor, ó Pai, para ministrarmos a tua santa palavra, Senhor, e que ela seja, Senhor Deus, ó Pai, falada na autoridade do Espírito Santo, meu Pai, na sua presença, Pai, e para a glória de Deus, meu Pai. O Senhor conhece cada uma das realidades, das necessidades, ó Pai. Senhor, cada, Senhor Deus, situação que os teus filhos que estão aqui se encontram, estão vivendo, Pai, que estão lutando, estão batalhando, estão precisando de Ti, meu Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor abra-nos a porta da Tua palavra, da Tua revelação, do Teu poder, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha livre, Senhor Deus, ó Pai, acesso, livre curso, para trabalhar no meio da Tua igreja, Senhor. Jesus, libertando, curando, transformando, exortando, Senhor, chamando, Senhor Deus, para a Tua graça, meu Pai. Senhor Deus, cada coração aqui, Pai, seja, Senhor, um vaso vazio, Pai, para ser cheio da excelência do Teu poder, do óleo sagrado do Teu Espírito, Senhor, e da Tua graça, Pai. Assim nós oramos, e oramos com fé, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meu querido, glorificando ao Senhor. Nós estamos no desafio de expor todo o livro, ou o Evangelho segundo escreveu João, falando sobre cada um dos textos aqui, que contam a história, a trajetória do nosso Senhor Jesus. E hoje nós nos deparamos com o texto de João 3,16, que é com certeza o texto mais emblemático, que é o texto mais conhecido, que é o texto mais estudado, que é o texto mais pregado, que é uma síntese de toda a Bíblia Sagrada. João 3,16 resume a história da humanidade e a história da salvação. Não há um cristão que não tenha se emocionado, sido tocado ao ler, ouvir sobre João 3,16. E eu pensando, quando o próprio Senhor Jesus fala com Nicodemos, ele conversando ali com Nicodemos, ele fala, ele revela a síntese de toda a criação da humanidade, a pregação do Evangelho. E a gente pensando na trajetória desse texto,
pensando na trajetória dessa revelação, nós podemos meditar o quanto essa palavra, o quanto esse texto, ou o quanto essas verdades têm abençoado vidas ao longo desses mais de 2000 anos de história da igreja. Quantas pessoas já foram salvas, libertas, redimidas, por causa que ouviram essa verdade de João 3,16. Conta uma história que nos Estados Unidos eles tinham uma igreja, e quando alguém chegava nessa igreja, e a senha era João 3,16, e quando alguém chegava nessa igreja e dizia João 3,16, alguém tinha enviado essa pessoa para lá, e as pessoas já sabiam que ela precisava de auxílio, e dizia que um dos policiais estava na rua, e encontrou um menino com frio, que pediu para ele uma ajuda, que pediu para ele um abrigo, que pediu para ele uma oportunidade para que pudesse se esquentar, se alimentar e se abrigar em algum lugar. E o policial sabia dessa igreja e falou: vai até esse lugar aqui. E quando você bate na porta, e quando eles te atenderem, você diz João 3,16. Diz que o menino foi com frio e bateu na porta daquela igreja, e quando ele chegou lá, abriram a porta e ele falou João 3,16, e eles falaram: entra aqui, querido, você precisa de um banho, e deram um banho quente naquele menino, e aí deram comida para ele. Ele falava assim: eu não sei o que é João 3,16, mas eu sei que João 3,16 está me dando banho. E ele falava assim: eu não sei o que é João 3,16, mas João 3,16 está me dando uma comida maravilhosa. E aí deram uma cama quente para ele, e ele dormiu, e ele falava assim: eu não sei o que é João 3,16, mas João 3,16 está me dando uma cama quentinha. Quando ele acordou de manhã, aquela família que o recebeu na igreja falou assim: você sabe por que está aqui? Ele falou assim: por causa do João 3,16. Perguntaram para ele: mas você sabe o que é João 3,16? Ele falou: não sei, mas eu sei que João 3,16 me deu um banho quente, me deu comida, me deu uma cama e me deu um lugar para estar. E então eles expuseram João 3,16 para ele. O amor de Deus enviado em Cristo Jesus. Talvez nós não tenhamos compreensão profunda da teologia desenvolvida através de João 3,16. Talvez não tenhamos domínio da harmatiologia, que fala sobre a sistematização do pecado original e da depravação total. Talvez não tenhamos compreensão, dentro dos parâmetros teológicos, sobre o plano de salvação, mas nós temos a certeza de alguma coisa, que é por causa de João 3,16 que nós estamos aqui. Que é por causa de João 3,16 que nós não vamos descer à sepultura e morrer eternamente. Que é por causa de João 3,16 que você pode cantar que Ele vive, e você pode crer no amanhã. Que é por causa de João 3,16 que você pode encontrar aqui nesta manhã perdão para os seus pecados, esperança para a sua trajetória. É por causa de João 3,16 que você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e amá-lo, perdoá-lo, estar em comunhão com ele. É por causa de João 3,16 que nós servimos ao Senhor, meus irmãos. Então, é maravilhoso falar sobre esta mensagem. Diz que um dia o Spurgeon, ao ver o seu escopo de sermões, e pregou sobre toda a Bíblia Sagrada, não uma nem duas, mas algumas vezes. Esse que é considerado o príncipe dos pregadores, o pastor Batista, que viveu no final do século XVIII, ele olhou e viu que não tinha nunca pregado sobre João 3,16. E nas palavras dele, ele diz assim: fiquei muito surpreso outro dia, quando ao repassar a lista de textos sobre os quais preguei, descobri que não há nenhum rastro de já ter pregado em outra oportunidade acerca deste versículo. Isto chama muito a minha atenção, pois posso dizer verdadeiramente que esse texto pode encabeçar todos os volumes dos meus sermões como o único tema tratado ao longo de todo o meu ministério.
O único trabalho da minha vida tem sido proclamar o amor de Deus pelos homens através de Cristo Jesus. E ele continua dizendo assim: há poucos tempo atrás, escutei um comentário sobre um ministro ancião, de quem se dizia, independente de qual texto ele tenha lido, ele nunca deixou de pregar Deus como amor e Cristo como expiação do pecado. Eu queria que pudessem dizer o mesmo de mim, diz Spurgeon. O desejo do meu coração tem sido lançar o vento, como se fosse uma trombeta, as boas novas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a oração que eu faço perante o Senhor todos os dias. Senhor, aumenta o volume da minha voz. Aumenta o volume da nossa voz. Para quê? Para que a gente seja conhecido? Para que os homens nos reconheçam? Para que as pessoas saibam quem nós somos? Não. Aumenta o som da nossa voz, para que a gente possa dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aumenta a minha voz dentro da minha casa, aumenta a minha voz nos meus momentos de lazer, aumenta o som da minha voz por onde o Senhor me enviar, para que eu possa falar a plenos pulmões e com toda a compreensão e autoridade que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para nos salvar. E talvez a gente se depare com esse texto e diga assim, mas isso é muito simples. Todo mundo já sabe. Todo mundo já ouviu. Todo mundo já falou. E o título da mensagem que estou compartilhando com vocês é justamente esse: o mais simples como o mais importante. O mais simples como o mais importante. Você já percebeu como muitas vezes nós deixamos o simples, deixamos aquilo que é comum para tentar buscar aquilo que é complexo, e nos esquecemos que muitas vezes o simples é o mais importante na nossa vida. Foi Leonardo da Vinci que disse que a simplicidade é o maior nível de sofisticação. E quando aqueles que gostam de futebol, né? Não vou falar de futebol, né? Não estamos numa fase boa para falar disso, né, irmãos? Estamos na fase de ser espiritual. Quando a gente olha para o futebol, ninguém diz assim, eu não vou assistir futebol porque eu já entendo as regras, já sei como é, e é igual todas as vezes. Não. Porque para quem gosta, cada jogo é uma história diferente. Cada jogo tem uma emoção diferente. Ou tristeza, ou raiva, ou alegria, euforia, surpresa. E às vezes a gente fala, mas eu já conheço João 3,16. Mas não é o fato de conhecer. É o fato de saber o poder que ele tem para fazer algo glorioso, profundo e transformador na vida das pessoas. Pode ser um jogo novo a cada vez que você abre a boca para falar para alguém, Deus te ama. Deus te ama. Pode ser uma história nova todas as vezes que você olha para alguém e fala, o Senhor morreu por você. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 11, versículo 3, ele já demonstrava naquela época uma preocupação que eu tenho, uma preocupação que eu acredito que alguns dos irmãos têm, que é que por causa da astúcia da serpente, as pessoas se perdessem ou se desviassem da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Que as pessoas se desviassem de ter aquilo que é o mais simples
como o mais importante. Qual é o principal produto de uma padaria, irmãos? Pão, né? Mas se você for em algumas padarias, tem de tudo. Tem livro. Já foi padaria que tem livro, tem brinquedo, né? Tem tudo que você pode imaginar, né? Mas o produto principal de uma padaria continua sendo o pão. Ainda que ela tenha todas as outras coisas, o mais simples, o mais elementar, o produto mais importante de uma padaria continua sendo o pão. O apóstolo Paulo fala sobre a simplicidade que há no Evangelho, a simplicidade que há em Cristo. Ele tinha a preocupação de que a igreja não tivesse mais o pão, mais o elementar, o principal. Hoje a gente olha para a igreja, num contexto geral, e a igreja tem coach, a igreja tem regressão, a igreja tem mezuzá, a igreja tem os valentes do Abraão, do Gideão, a igreja tem tanta coisa, mas não tem mais João 3,16. Não tem mais João 3,16. Não tem mais o pão, que é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Não, aqui nessa igreja nós temos a oração forte. Nós temos a oração que liberta de todo mal. Nós temos o caminho e a trajetória para a sua vitória. Nós temos o acompanhamento pessoal, meticuloso da sua trajetória e do seu destino espiritual. Mas eu pergunto, tem pão? Tem João 3,16, tem o simples, tem o fundamental, tem o que alimenta a alma, tem o que salva o homem, tem o que liberta o homem, porque o que continua salvando, libertando e transformando o homem é João 3,16, é o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Precisa ter pão, precisa ter o simples. Olhe para o seu amigo e olhe para ele e fala, nós temos pelo menos o simples. O que é o simples? É a amizade. Nós temos o simples. O simples é a amizade, é o companheirismo. Olhe para sua esposa, para o seu esposo e diz, nós temos o simples. Carinho, respeito, cumplicidade, fidelidade. Queremos alcançar o mundo. Queremos conquistar coisas complexas, mas às vezes está nos faltando o simples, uma boa conversa, um bom olho no olho. Temos apenas sinceridade em falar a verdade, em sermos transparentes e sermos quem de fato somos. Temos como igreja apenas amor, e amor de verdade. Que o mais simples seja visto como o mais importante, meus irmãos. Esse texto aqui nos mostra que Deus se aproxima do mundo e se aproxima de nós com amor. Deus poderia se aproximar do homem com ira. Deus poderia se aproximar de nós com vingança. Deus poderia se aproximar de nós, nos obrigando a qualquer coisa. Mas quando Deus se aproxima do homem, Ele se aproxima com amor. É dessa forma que Ele quer nos atrair. É dessa forma que Ele quer nos conquistar. É dessa forma que Ele quer a nossa obediência. É dessa forma que Ele quer o nosso serviço. É dessa forma que Ele quer a nossa adoração. Ele poderia fazer por medo, Ele tem poder para fazer isso. Ele poderia fazer por imposição, Ele tem poder para fazer isso. Mas Ele quer por amor. Um dia, faz alguns anos, eu conversava com um pastor. Ele é muito conhecido. Mas eu não vou citar o nome dele, porque não tem essa autorização. Também se faz muito tempo e não caberia. E nós estávamos conversando sobre a dificuldade que nós temos, às vezes, de manter a fidelidade do povo de Deus com os compromissos da obra, com os compromissos da igreja, levar as coisas a sério. E aí ele falou para mim, olha, mas se você olhar para tal igreja, o
pessoal é muito comprometido. Se você olhar para tal igreja, o pessoal é muito fiel. E ele começou a falar. E eu falei assim, mas quais dessas igrejas fazem com que as pessoas sejam fiéis, comprometidas, por amor? Não por medo, não por imposição, nem por ganância, mas por amor. Aí ele olhou para mim e falou assim, difícil a sua pergunta, não sei responder. Deus, quando quer nos atrair para Ele, é um compromisso, a adoração, ao louvor, a exaltação. Ele quer isso por amor, a obediência. Jesus falou assim, aquele que me ama é quem guarda os meus mandamentos. Ele podia nos impor os seus mandamentos, ele podia nos impor as suas leis, ele podia fazer igual o Talibã, né? Que olha, se você não seguir a nossa norma aqui, nossa interpretação do Corão, vocês vão ser achibatados, vão ser degolados, vão morrer. Mas Deus se aproxima de nós com amor, porque Deus quer ser amado por você. Você já pensou nessa profundidade, irmão? Deus quer ser amado por você? Você já pensou na profundidade que Deus quer o nosso amor? Jesus fala, o apóstolo João fala assim, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E Ele amou primeiro. E Ele deseja esse amor de volta. Qual que é o mais importante mandamento? Qual que é o maior de todos os mandamentos? Não é obedeçam-me, é ame ao Senhor teu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Nós conseguimos encontrar 3 aspectos do amor de Deus aqui nesse texto. Primeiro, o amor de Deus é um amor que doa. Amém? A gente vê na síntese do evangelho aqui, dita por Jesus a Nicodemos, ele dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não é discursivo. O amor de Deus não é simplesmente baseado em filosofia e em palavras. Não é um poema escrito nas nuvens, não é simplesmente uma frase bonita para nos comover, mas o amor de Deus é doador, é sacrificial, é pragmático, é verdadeiro, é provado, é comprovado, é testado pelo tamanho da sua entrega. Deus não prova o seu amor por nós, nos dando um carro, uma casa. Deus não prova o seu amor por nós, nos isentando de problemas nessa vida. Deus não prova o seu amor por nós, nos isentando de termos dificuldades no casamento, ou de sofrer decepções com pessoas ou com a vida. A prova do amor de Deus não é prata, não é ouro, e nem coisas corruptíveis, diz o apóstolo Pedro. Mas a prova do amor de Deus é que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor por você, não por aquilo que você tem, mas Deus prova o seu amor por você lá na cruz, quando Ele pega o seu único filho, o seu unigênito, o seu filho perfeito, para morrer por gente que não presta, para morrer por gente que não o conhece, para morrer por gente que peca contra Ele, para morrer por pecadores como eu. Deus prova o quanto Ele nos ama. O amor de Deus é comprovado. Se você falar, Senhor, prova que o Senhor me ama, prova que o Senhor me ama, o Senhor vai te responder, eu já provei. E se a prova que Ele deu na cruz não é suficiente para comprovar que Ele te ama,
Não há outra prova que ele possa dar. Não há outra prova maior do que essa. Nós cantávamos quando íamos na procissão, ainda quando, né, nem éramos cristãos, cantava a música: prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Quem cantou essa música? Não foi só eu não, né? Só levantando a mãozinha. Deus ama e Deus prova que te ama. Amém? Nunca duvide do seu amor. Nunca duvide do amor de Deus por você. Porque a primeira coisa que o diabo quer fazer quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, quando as coisas começam a não acontecer do jeito que a gente queria, quando a gente começa a viver situações que a gente não tem explicação, o diabo começa a soprar no seu ouvido: Deus não te ama. Se Deus te amasse, você não estava passando por isso. Se Deus te amasse, Ele não permitiria que você vivesse dessa forma. Se Deus te amasse, você não teria isso, não teria aquilo. Mas todas as vezes que o inimigo tentar soprar no seu ouvido que Deus não te ama, lembre-se da cruz. Lembre-se do sacrifício que Deus esgotou na cruz, todo o seu amor por nós. Foi até a última gota de sangue. Foi até o último sacrifício. Um outro aspecto do amor de Deus, irmãos, que o amor de Deus cuida. Amém? Ele cuida da gente. Deus tem cuidado de você, meu irmão? Você pode levantar sua mão e dizer: o Senhor tem cuidado de mim? O Senhor tem cuidado da minha vida? Talvez você diga assim: eu estou melhor do que mereço. Talvez você diga: as coisas não estão do jeito que eu gostaria. Mas nenhum de vocês vai poder dizer: Deus não tem cuidado de mim. Porque quem ama, cuida. Quem ama, protege. E João, escreve que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele cuidou de nós. Por quê? Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Porque Ele não quer que nenhum de nós seja condenado. Porque Ele não quer que nenhum de nós viva separado dEle. Ele cuidou para que eu e você fôssemos salvos, para que nós pudéssemos fazer parte deste amor, para que o inimigo não nos tragasse. Então, meu irmão, eu quero te dizer, Deus tem cuidado de você, o amor de Deus tem cuidado de você, e até o último dia de vida, último dia de vida sua aqui na terra, Deus continuará cuidando de você. Se Ele cuida dos pássaros, vai cuidar de você. Se Ele veste os lírios, Ele vai te vestir. Deus cuida de você por causa do seu amor. E um terceiro aspecto do amor de Deus é que o amor deixa livre. Amém? O amor não aprisiona, o amor não acorrenta, o amor não manipula, o amor não impõe. Uma das maiores dádivas e desafios de quem ama é deixar livre. O amor de Deus nos deixa livres. Jesus não morreu por você para te acorrentar numa religião. Jesus não morreu por você para te empreender debaixo de nada. Ele morreu para te deixar livre. Ele te libertou. Nós somos os escravos da orelha furada. Posso ouvir um amém, irmãos? O que é o escravo da orelha furada? Na lei dos judeus existiam um grupo de escravos, de servos, de doulós, que eles serviam os seus senhores, e depois de um certo tempo, depois de 7 anos, eles deviam ser libertados. Mas às vezes aquele escravo, aquele servo, ele se afeiçoava tanto aos seus senhores, à família que ele servia, que eles falavam: não, eu não quero ir embora. Vai, você é livre? Eu sou livre, mas eu quero ficar, eu quero continuar servindo. E aí então, vai, verdade, você quer isso? Então, fazia-se um furo na orelha, uma marca na orelha, e mostrava que aquele era um servo por vontade, era um servo por arbítrio, era um servo voluntário. E assim é o Senhor Jesus, Ele nos libertou para que nós fôssemos livres. Ele nos libertou para que nós pudéssemos andar em liberdade. Mas a gente olha para esse Senhor e fala: Senhor, eu não quero ir embora não. Eu não quero andar sozinho. Eu não quero andar longe do Senhor. Eu preciso de Ti todos os dias da minha vida. E eu vou Te servir, não porque eu sou obrigado a fazer.
Eu vou te obedecer não porque o Senhor me impôs fazer isso, mas porque eu te amo, porque eu quero, porque eu desejo. Jesus falou a Nicodemos, para que todo aquele que nele crê. Deus nos dá a liberdade de crer e de não crer também. Deus nos dá a liberdade de seguir e de não seguir também. Deus abre a porta para que a gente entre, mas também deixa a porta aberta para que a gente saia, mas Ele diz: não sai, não vai. Mas porque Ele nos ama, Ele nos deixa livre. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E para a gente caminhar aqui, porque eu escrevi muita coisa, e como eu fiquei alguns dias fora, né, a gente vai falar demais, né? Mas duas questões aqui que eu queria abordar rapidamente com vocês, é que esse amor tão grande, irmãos, esse amor tão maravilhoso, ele exige resposta. Posso ouvir um amém? Amém. Esse amor não pode ser contemplado, não pode ser visto, não pode ser ouvido, sem que haja uma resposta. Jesus falou assim: quem experimenta desse amor, quem ouve desse amor, precisa responder a ele. O amor é doce, é música, é libertador, é transformador, é lindo, é glorioso, mas exige de nós uma resposta. Já falou com alguém, né, que você está falando com a pessoa, você não sabe se ela está te ouvindo, se ela não está te ouvindo, se ela está prestando atenção ou se ela está prestando atenção, se ela está emocionada, se ela está brava, se ela está feliz, se ela está triste. Às vezes dá vontade de beliscar, né? Belisca aí para ver se a pessoa tem alguma reação, se ela está viva, se ela está captando. Às vezes nós ouvimos sobre as coisas de Deus precisando de um beliscão, para que tenhamos alguma reação. Canta, levanta a mão, fecha o olho, dobra o joelho. Ora, Senhor, Deus, soberano, amém. Às vezes, irmãos, a gente é indiferente com a vida, indiferente com as situações. 1000 são afetados ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Mas quando nós somos expostos ao amor de Deus, nós precisamos de um beliscão. Não dá para gritar, gol. Precisa ter uma resposta. E Jesus mostra exatamente isso nos textos que a gente leu aqui. Quem crê, é salvo, é livre, é liberto, é transformado. Mas quem não crê, está condenado. Quem crê não entra em julgamento, mas quem não crê, já está julgado. Aqueles que não se posicionam, aqueles que se isentam, aqueles que se omitem, aqueles que não reagem ao amor, à graça, ao apelo, ao chamado de Deus, esses se colocam na questão de juízo. Esses se colocam numa situação aonde não que vai acontecer, mas estão já debaixo da condenação, porque veio o amor, veio a graça, veio o perdão, veio o chamado e a pessoa não gritou gol, a pessoa não se posicionou. Por isso que João diz: quem crê, todo aquele que nele crê. E a última palavra aqui, irmãos, é que parece um
contraste, né? Parece um paradoxo o que acontece aqui. Ao mesmo tempo que Deus está falando de amor, de perdão, de um amor incrível, Ele fala de juízo. Ele fala: a condenação é essa, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que vejam claramente as suas obras que são feitas em Deus. Como pode, gente, um mesmo texto que oferece um amor tão grande, mostrar juízo? É mais ou menos isso, eu quero explicar de forma simples. É Deus oferecendo amor, mas as pessoas preferindo ficar no ódio. É Deus oferecendo luz, e as pessoas preferindo ficar nas trevas. É Deus oferecendo perdão, e as pessoas preferindo permanecer no erro, no pecado. É Deus oferecendo santidade e a pessoa escolher viver longe da vontade de Deus. É Deus oferecendo um caminho de volta e a pessoa querendo permanecer no mesmo caminho. Então, quando há uma rejeição da luz e de um amor tão grande que é exposto para nós, não nos resta mais nada senão juízo. O escritor de Hebreus diz: se aqueles que violavam a lei de Moisés eram condenados pelo testemunho de 2 ou mais pessoas, quanto mais aqueles que violaram o sangue de Jesus e ultrajaram o Espírito da graça. Se diante de tanto amor, de tanta graça, de tanta luz, de tanta glória, de tanta oportunidade, de tantos convites, nós nos mostramos indiferentes, preferimos estar no lugar onde estamos, não nos movemos ao lugar do arrependimento, da transformação, da cura, da santificação, não resta nada, a não ser permanecer nas trevas. E eu quero orar, meus irmãos, com você agora, porque eu queria saber como é que está o simples da sua vida. Como é que está o simples? Como é que está o seu simples com Deus? Sua vida de oração, sua vida de jejum. Como é que está o simples do Senhor com a sua vida? A sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, a sua fidelidade no ministério que Deus colocou na sua mão. Como é que está o simples na sua vida com Deus, no seu compromisso com a igreja? Não vamos falar do complexo, não. Ah, pastor, mas eu quero mais, eu quero viver experiências profundas, gloriosas, eu quero ver os serafins, eu quero ver os anjos, eu quero voar, eu quero sair. Sim, mas antes disso, como é que está o simples? Como é que está o simples dentro da sua casa? Ah, pastor, porque esse ano eu quero conquistar uma casa, quero conquistar um apartamento, quero, ter uma aplicação, quero investir na bolsa. Como é que está o simples dentro da sua casa? Diálogo com a sua esposa, diálogo com os seus filhos, momento de oração. Está pagando a conta de luz, a conta de água, está pagando o aluguel, a prestação. Como é que está o simples? Pastor, esse ano eu quero na igreja me dedicar. Oh, aleluia, que Deus ouça essa oração. A gente está precisando. Porque eu quero me dedicar, pastor. Eu quero fazer tudo que a igreja tem. Ah, Senhor, ouça essa oração, Jesus. Mas como é que está o simples? Eu quero pregar, pastor. Quero ensinar. Mas como é que está o simples? Como é que está o relacionamento com o seu irmão? E esse irmão é que você não fala? Ou esse irmão que você fala, mas na verdade fala mal dele, até gastar a língua? Como é que está esse irmão que ele entra para um lado e você sai para o outro? Você quer o complexo, você quer o poder, você quer a glória? Começa pelo simples.
Começa pelo simples. Que o mais simples seja visto como o mais importante. Pastor, eu quero ser missionário na África. Eu quero plantar igreja, eu quero fazer isso. Como é que está o simples? A mesa do Senhor, a ceia. Como é que está o simples? Que o mais simples seja visto como o mais importante. Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Vamos orar.